Pois na cidade de Davi nos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. Só esse versículo para a nossa rápida meditação. Me chama a atenção, meus amados irmãos, esse texto, quando os pastores aqui anunciam que a vida, o nascimento de Jesus, era algo para todo o povo. Está aqui, não era algo só para Israel, era algo para todo o povo, ou seja, para Israel, para a Europa, para Pindamonhangaba, certo? Então, o nascimento dele, de Jesus, era a esperança de redenção do seu povo. E eu quero dizer aos irmãos que o nascimento de Jesus tinha ou teve duas esperanças. Mas Israel tem duas esperanças, sim. Israel tinha duas esperanças com relação ao nascimento do Messias. Primeiro, a esperança política. Israel naquela época vivia sob o domínio de Roma. Israel era uma colônia romana. Israel era escrava de Roma e vivia escrava dentro do seu próprio território. Israel conhecia uma história antiga de um profeta Isaías, que há 752 anos ele profetizou que uma virgem daria luz ao menino, ao filho, e o seu nome seria Emanuel. O seu nome seria aquele que salvaria a nação de Israel. E meus amados irmãos, passaram Isaías, os filhos de Isaías, os netos de Isaías, os bisnetos de Isaías, gerações e gerações inteiras passaram e eles não viam o Messias chegar. Era uma esperança quase desenganada, mas acontece que a minha Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, são como um monte de Sião. Vocês precisam, Israel, viver um monte de Sião. A beleza, a estrutura que é o monte de Sião, que não se abala. Havia em Israel a esperança de um Messias para salvar Israel politicamente. E isso também se refletiu, vocês lembram, quando Jesus estava falando aos seus discípulos nos últimos dias, eles perguntaram: é nessa época que tu restaurarás o reino de Israel? Ele disse: não nos compete conhecer tempo ou época que o Pai reservou para a sua exclusividade. Né? Essa questão da restauração política de Israel, que só aconteceu em 1948, agora no século XX, mas Israel naquela época já esperava um Messias político. Eles esperavam um Messias político. Eles esperavam um Messias nascido dentro do palácio de Herodes. Eles não esperavam um Messias nascido numa estrebaria. Eles não esperavam um Messias nascer numa cidadela pobre. Né? Eles esperavam um príncipe para salvar o seu povo. E o que acontece? Havia essa profecia e havia quem aguardava a profecia, o cumprimento dessa esperança no aspecto espiritual, não no aspecto político. A Bíblia diz que o nome de um desses esperançosos era Simeão. Deus tinha falado àquele velhinho que ele não morreria sem ver o Messias. Ele não morreria sem ver o Senhor. Aí eu pergunto aos irmãos, eu pergunto à igreja: como é que Jesus, como Deus falou há 752 anos a respeito desse Messias, e esse Messias não chegava e de repente um velho acreditava em ver o Messias? Sabe por quê, irmãos? Porque a nossa fé não é uma ciência exata. A fé do crente não é lógica, né? A nós, quando cremos em Deus, nós acreditamos que as coisas acontecem. Quando Deus promete, Ele cumpre. Todas as portas poderão estar fechadas, todas as janelas poderão estar fechadas, mas o Senhor abre uma janela no teto, no céu, e Ele faz acontecer a sua bênção e cumprir a sua promessa. Bendito seja o nome do Senhor. Tem pessoas que param diante da inviabilidade. E, mas você não está vendo que não vai acontecer? Eu acredito
espião. Esse velho tá gagá, esse velho tá doido. Há 752 anos que se fala que o Messias vinha e ele não veio. E agora esse velho está dizendo que ele vai ver, que ele não morrerá antes que ele veja o Messias. Mas aqueles a quem Deus promete, Deus cumpre. Aquele a quem Deus promete, Deus cumpre. Pode alguém dizer que não vai dar certo, pode alguém dizer que não tem lógica. Você disse: eu creio no Redentor que eu tenho crido. Ele prometeu e ele cumpre. Bendito seja o nome do Senhor. Eu, quando vejo essas inviabilidades, irmãos, eu me lembro de uma palavra que está lá no Velho Testamento. Deus tinha prometido a Israel dar aquela terra que emana leite e mel. Por que emanava leite e mel? Isso é uma expressão figurada. A terra era fértil, era 2 homens para carregar um cacho de uva, a terra produzia tudo. E quando eles se aproximaram da terra, o homem de Deus mandou espiar a terra. O que aconteceu? Quando eles olharam a terra, os espias foram, que viram aquela terra. É verdade, a terra manda leite e mel, a terra é fértil, tudo produz. Só tem um detalhe: a terra tem um exército poderoso. E o exército de Israel é composto da maioria de mulheres e crianças. Nós trabalhamos ainda com instrumentos artesanais, nós trabalhamos com flecha, eles têm carro de ferro, eles estão na idade do ferro praticamente. Nós não temos condição de tomar esta terra. Mas havia uma promessa. Deus disse que daria terra. Então, quando aqueles espias voltaram para o líder e relataram aquilo que havia naquela terra, eles disseram: não tem condição, nós não temos como tomar aquela Canaã. Mas dois homens olharam para o líder e disseram: é verdade, eles são poderosos, é verdade, eles têm carros de ferro, é verdade, eles têm exército que o nosso não se compara, mas nós temos a promessa. O Senhor nos disse que nos daria a terra, nós vamos tomar esta terra, porque é a promessa de Deus. E essa promessa estava aqui. O Senhor revelou aquele velho pastor que ele não morreria sem ver o Messias. Era promessa espiritual. E a Bíblia diz, meus amados irmãos, olha, tem gente que não gosta de velho, não é verdade? Tem gente que não gosta de velho. Eu não tenho esse problema, porque desde que eu saí de Pindaré 56 anos atrás, a maioria dos meus amigos são idosos. Hoje eu sou um idoso, eu tenho 70 anos, mas a maioria da minha vida toda eu fui amigo de velhos. E ninguém acreditou no Simeão. Mas um dia ele estava ministrando, quando entrou um casal de jovem com uma criança. E o Espírito disse para ele: está entrando aí a esperança de Israel. Está entrando aí o Messias. Ninguém acreditava. Ele disse: Senhor! Quando o menino entrou com a mãe, ele abriu os braços no altar e disse: Senhor, agora espere em paz do meu servo. Quer dizer, agora eu posso morrer em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Irmãos, quem tem esperança em Deus não se queda, não se abala, não se afasta de maneira nenhuma diante das dificuldades. Eu sou um exemplo disso, eu sou uma bênção disso. Porque eu vivia ali na Rua Nova, era proibido de orar, porque meu avô não gostava de crente. E eu orava, sabe onde eu orava? No banheiro, hoje a gente chama aparelho sanitário, né? Naquela época era um buraquinho lá no quintal, uma casinha, e eu ia para lá orar, dentro daquele cheiro. Eu, garoto dessa igreja, mas o Senhor falou aqui nessa igreja, que ia me levar e me fazer um grande homem, ia me dar tudo fora daqui, e eu voltaria para dizer a esse povo que meu Deus é Deus, bendito seja o nome do Senhor. Ele deu de esperança. E os pastores estavam na vigília da noite. Eles estavam pastoreando as suas ovelhas, quando de repente, um clarão tomou conta do céu.
E alguém disse: não temais, eu vos trago nova de grande alegria. E que será não só para Israel, mas será para João Pessoa, será para Pinaré, será para São Luís, será para todo o povo. É que hoje nasceu na cidade de Davi Jesus, o Salvador, o Filho de Deus, que é Cristo o Senhor. Irmãos, nossa esperança está aí no nascimento de Jesus. A nossa esperança espiritual, certo? E como isso se podia dar? Irmão, vencer lá na Paraíba, a gente diz que sucesso é com rapadura, né? É doce, mas é duro. Quem conhece rapadura sabe que ela é doce, mas ela é dura. Assim é o sucesso. Como é que o Filho de Deus poderia vir? Não havia ninguém vivo nessa terra que podia ser da concepção ao Filho de Deus. Deus não procurou uma princesa do palácio de Herodes. Deus nem sempre está com os grandes. Eu digo sempre aos irmãos, Deus nem sempre está com a maioria. Muitas vezes Deus fala aquele que está solitário no deserto, abandonado. É ele que Deus usa para levantar sua igreja, para transportar sua palavra. Muitas vezes Deus não está com a maioria. Muitas vezes você vai para a catedral cheia de gente e ninguém dá glória a Deus. E às vezes você está na casinha, na igrejinha coberta de palha, de coco, lavaçou, e lá o Senhor batiza do Espírito Santo. Lá o Senhor cura, porque o Senhor não mora em palácio, o Senhor mora no coração contrito do seu povo. E quem vai conceber essa criança? O Senhor manda um anjo. Apareceu uma moça simples. Não era uma princesa da casa real de Israel, não. Uma moça simples. E o anjo apareceu para ela e disse: salve, agraciada. Você é escolhida. Você foi escolhida. Você vai ter um nenê. Ela disse: como é que eu posso ter nenê? Como é que eu posso conceber se eu sou virgem? E tem mais uma coisa, tem um aspecto moral, um aspecto de compromisso. Eu sou noiva, tem um rapaz que é meu noivo. Naquela época, esse negócio de rapaz ter relação com a moça e de casar no Senhor. Hoje é que tem essas coisas que não é de Deus. Rapaz quer ter relação com a moça, que namora, dorme na casa da moça, isso não é de Deus. Queridos, e aí o anjo explicou para ela: olha, é o Espírito Santo que descerá sobre ti. É o Espírito Santo que vai gerar essa criança. Aí deu outro problema. Como é que Maria ia dizer isso para José? Eu chamo vocês para 2024. Vamos pensar. Uma moça dessa, da nossa igreja, aparece buchuda, né? Você quer chamar aqui, né? Buchuda. Aparece buchuda e diz para o namorado dela: eu estou grávida do Espírito Santo. Qual é a reação dele? Será que ele ia aceitar isso? Grávida do Espírito Santo? Que negócio dele? Quem é o pai desse menino? José era ético. A Bíblia diz que ele ia deixar a menina, mas ele ia deixar. Se ele ia deixar Maria, porque ele não acreditava naquela gravidez. Aí foi preciso um anjo vir novamente, dizer: José, o que está nela não é mentira, o que está nela não é indignidade, o que está nela não é infidelidade, o que está nela é o Filho de Deus. Ela é portadora do homem que vai salvar a humanidade, José. E José deu marcha ré e aceitou aquela moça. Agora, Maria, ela acreditou que Deus ia honrá-la. Se fosse outra pessoa, não. Eu não posso dizer isso para ele. Mas, mais uma vez, eu volto aos irmãos e digo: quando Deus te colocar numa encruzilhada, quando Deus te colocar numa tribulação, quando Deus te botar no caminho difícil, não temas, porque Ele está contigo.
Deus faz isso. Irmãos, eu não sei, eu sou crente. Não é. Eu sou crente convertido e convencido. Deus fez coisas terríveis, grandes na minha vida, fora da minha terra. E eu posso chegar aqui e dizer aos irmãos: o meu Senhor é grande, o meu Senhor vive, certo? Um dos grandes milagres que Ele fez na minha vida, certo? Já contei isso aqui para vocês, foi curar a minha mãe, que saiu daqui destruída pelo câncer, né? Chegou em João Pessoa por 15 dias para morrer, né? Não vou contar aqui porque já contei novamente e quero, se for possível, ouvir mais um companheiro. Mas 15 dias para morrer, o anjo do Senhor desceu na enfermaria, vestido de branco, com a cabeça que era uma tocha de luz, e disse para ela: tu estás curada. A minha mãe viveu 37 anos depois desta cura. Eu quando isso no Brasil e no mundo, e dizendo: ela estava marcada para morrer, mas você não pode morrer enquanto Deus não cumprir os seus propósitos na sua vida. Tem medo não? Mas Everaldo, eu não tenho condição, né? Eu não tenho condição, mas Deus é a sua condição. Amém. Outra coisa, não podia as pessoas acreditarem em um Messias, em um Salvador de Israel, que nascesse junto com os cavalos. Foi uma grande decepção para Israel, porque Israel achava que o seu libertador nasceria no palácio de Herodes ou no palácio de Pilatos. Mas o Senhor mandou o seu filho para nascer numa estrebaria. Sabe o que é na estrebaria? Na estrebaria não tem luz, não tem microfone, na estrebaria não tem salgadinho, na estrebaria não tem ar-condicionado, não tem ventilador, só tem animal e fedorento lá. E Deus mandou que o seu filho nascesse ali para quê? Para dizer que salvação não é objeto de luxo, para dizer que salvação não é exclusivamente para rico, que salvação não é para poderoso, porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para todo aquele que nele crê. Não é só para o rico, não é só para o pobre, não é só para Israel, não é só para o americano, é para todo aquele que nele crê. E Jesus, nesse ato que Ele nasce, que já estava previsto, né, para Ele nascer em Belém, que não era um estado, não é até hoje, né, uma cidade de representação da comunidade de Israel. Belém é uma coisa pequenininha até hoje, né? Mas o Senhor disse: de ti sairá o guia, de ti sairá o rei, de ti sairá aquele que comandará Israel. Bendito seja o nome do Senhor. Isso, meus amados irmãos, é para nós reconhecermos a humildade de Jesus. Jesus foi muito humilde, irmãos. Jesus foi muito humilde. Você verifica hoje, nós falamos de humildade, né? Nós, pastores, ensinamos vocês a ser humildes, né? Nós ensinamos isso. Você já viu algum pastor lavar os pés do outro? Você já viu algum irmão lavar os pés do outro? Enxugar? Não. Porque nós hoje, cada um queremos ser maior que o outro. E a Bíblia diz que aquele que for pequeno aqui será maior no reino de Deus. E Jesus deu prova inequívoca da sua humildade. Jesus, João Batista também deu prova disso. João Batista estava preso na prisão de Maqueros. Maqueros era uma prisão terrível, podre, escura, onde Herodes prendia os seus presos políticos. E João estava preso. Aí João, querendo ensinar nós aqui em Pindaré, ele
disse aos seus discípulos: vão até Jesus. Vão até ele e perguntem para ele se ele é Cristo. Eu não sei como alguém mandou perguntar se Jesus era o Cristo, se ele foi batizado anteriormente por Jesus. Por acaso Jesus não batizou ele? O Espírito Santo desceu em forma de pomba e Deus não falou: esse é meu filho amado em que me comprazo. Por que João Batista queria saber se Jesus era o Cristo? Será que ele estava desviado? Não. Ele queria nos dar uma lição. Aí, vai e pergunta para ele se ele é o Cristo ou se nós havemos de esperar outro. E eles foram e procuraram Jesus. Olha, ajuda a saber se o Senhor é o Cristo ou se nós devemos esperar outro. Jesus não disse: eu sou o Cristo. Irmãos, quando você vê uma pessoa dizer: eu sou isso, eu sou doutor. Se eu expor aqui meu currículo para vocês, meu currículo acadêmico, vocês vão ver que é uma coisa, vocês vão dizer: não, é mentira de verão. Mas sabe o que eu aprendi com Jesus? Eu me apresento como irmão Everaldo, né? Eu me apresento como irmão Everaldo. Eu sou de uma época que esse negócio de pastor presidente não tinha na igreja, né? Hoje todo mundo quer ser pastor presidente, né? Na minha Bíblia não tem pastor presidente. A minha Bíblia não tem, né? Então, as pessoas, e ele então mandou faleis. Sabe o que foi que Jesus disse para ele? Para os rapazes que foram perguntar: diga para João Batista que os coxos andam, que os céus vêm, que os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Foi a resposta do Senhor. Jesus naquela hora, né, deu essa resposta. Aí voltaram e disseram para João Batista. João Batista, sabe o que João Batista disse? Vejam a expressão de dois homens humildes. Eu estou falando aqui da humildade de Cristo, aquele que nasceu para salvar o seu povo. Ele disse: é necessário que ele cresça e eu diminua. João Batista disse: é necessário que Cristo cresça e eu diminua. Quando Jesus soube daquela história, sabe o que Jesus devolveu para ele? Em verdade, vos digo que de mulher nenhuma, eu nasci de mulher nenhuma nasceu um profeta maior que ele. João Batista. Chama-se humildade. E Jesus nasceu humildemente naquela manjedoura, naquele lugar, entre animais, fazendo assim uma opção pelos pobres. Não é que Jesus não salve rico. Não. Tem pessoas que dizem assim: Assembleia de Deus é a igreja de pobre. Era assim que era nós no início, né, Domingos? Assembleia de Deus é a igreja dos pobres, é dos analfabetos. Hoje não, né? Hoje temos senador da Assembleia de Deus, temos governador da Assembleia de Deus, temos aqui estava cantando uma irmã, o pastor disse: olha, é advogada. Quer dizer, quando eu morei aqui em Pindaé, não tinha ninguém, a autoridade não tinha, que era pescador. E o pastor Zé Rimar, que sustentava essa igreja, que ele é o único funcionário público da época. Mas o que Deus fez? Deus trouxe o pastor Aristides para cá, restaurou essa igreja, construiu esse templo, ganhou para Jesus, e Deus continua morando na minha cidade, Deus continua morando na minha terra, porque Ele é ontem, hoje e eternamente. Não tem mais, eu vos trago nova de grande alegria, e que será para todo o povo. Então, meus amados irmãos, a minha palavra nesta noite para vocês é essa. Minha palavra de Natal é essa: que o nosso Senhor possa não nascer, mas Ele possa permanecer em nós cada dia mais, e que a sua igreja continue dependendo do Senhor. Não abandone a doutrina, o batismo do Espírito Santo, não abandone a cura divina, não abandone a pregação do Evangelho. Saiam pela rua e
sair das quatro paredes, eu digo sempre onde eu passo. Eu admiro muito essa igreja daqui. Vocês são mais ativos que a nossa igreja da Paraíba. Né? Vocês saem à rua à busca das almas perdidas, cumprindo assim o ide de Jesus, ide pregar o evangelho a toda criatura. Entendeu, irmão? Eu estava pregando um dia no Ceará, aí o pastor, vou terminar, meu presidente. Eu estava pregando no Ceará, o irmão falou assim: pastor Everaldo, eu posso fazer uma pergunta para o senhor? Pode, meu irmão, pode, o senhor responder. E montei aqui um pastor fulano e tal. Ele tem um trabalho no Camaré, no baixo do Idrício aqui. Ele disse: irmãos, isso está certo. Eu digo: deixa eu contar uma boa para o irmão. Sabe quem era Maria Madalena? Sabe quem era ela? Ela era uma meretriz. Mas irmãos, e não corre o risco de se contaminar? Eu digo: não. Porque Daniel entrou na sala de banquete onde havia orgia, mas ele entrou com o céu do Deus Altíssimo e entregou a palavra de Deus. Então vá, prega o evangelho em qualquer lugar, não se contamine, mas você contamina as pessoas pela palavra de Deus. Então, queridos, essa é a minha palavra para vocês. Que Deus vos dê um feliz Natal, um ano de bênção, de prosperidade. E não se esqueçam, nós somos aqueles enviados. Nós somos os eleitos.